Você já se perguntou como as tarifas impostas por Trump e os Estados Unidos podem afetar o seu bolso aqui no Brasil? Ou até porque como o dólar pode cair em meio a toda essa guerra comercial? Nesse vídeo, o meu intuito é mostrar para você como e por que essas investidas de Trump contra a China e também sobre todos os outros países no globo terrestre podem impactar a economia global. E da mesma forma, quero te mostrar como isso pode impactar o seu bolso aqui no Brasil. Desde o momento da sua eleição, Donald Trump adotou uma política muito intensa, principalmente relacionada às tarifas impostas aos outros países. Desde o início de seu mandato, Donald Trump tem adotado uma política extremamente agressiva, principalmente relacionada a essas tarifas. Nós, aqui da Lupio, entendemos que essas medidas são estratégicas, não é apenas um ato de loucura. Dito que Donald Trump está tentando, de alguma forma, reduzir o déficit das contas públicas dos Estados Unidos. Isso pois, nos últimos tempos, podemos notar que a relação da dívida e do PIB americano estão no seu ápice. E a partir do momento que Donald Trump adota toda essa política de tarifas e todo esse processo envolvendo China e todos os outros países do mundo, esse conflito econômico de alguma forma pode trazer um benefício para o seu país de origem. Dito que, com todo esse trâmite, com todos esses burburinhos acontecendo, o dólar, ele em tese perde força. E com um dólar mais baixo, os Estados Unidos ganham poder de barganha para a venda de seus produtos em termos geral, e também ele consegue reduzir o valor da sua dívida, pois a sua moeda em tese colaboraria. Ou seja, o objetivo principal de Donald Trump hoje é tirar e acabar com o déficit comercial nos Estados Unidos, principalmente visando reduzir ali a dívida do país em relação ao seu PIB. Desde o início, Donald Trump estava com uma mira certeira, porém, para não deixar isso totalmente às claras, Donald Trump saiu taxando todos os países do globo. E aí, ele focou ali principalmente na União Europeia, né, os países da Europa, e, obviamente, a sua maior ameaça em meio à maior potência econômica mundial, que é a China. Ou seja, resumindo de uma forma bem geral, o intuito de Trump é aliviar o impacto fiscal através do comércio mundial com esses países. De certa forma, tudo isso já estava previsto. O mercado entendia que Donald Trump tomaria medidas drásticas nesse nível. Entretanto, o que pegou o mercado realmente de surpresa foi o fato de que Donald Trump não atacou apenas a União Europeia ou a China. Ele saiu disparando tarifas para o mundo todo. Porém, mesmo que de forma programada ou não, Donald Trump imputou essas tarifas nesses outros países, exceto China, e logo após revogou aí, paralisando-as por 90 dias nesse atual momento, né? Sabemos que a qualquer momento isso pode mudar. Entretanto, isso pode ser visto de duas maneiras. Primeiro, o Donald Trump já previa esse movimento, né, onde ele taxaria todos os países e depois recuaria, mantendo apenas com a China, que é a sua maior ameaça, ou Donald Trump simplesmente notou a repercussão negativa que isso traria em meio às suas atitudes e recuou com essa tratativa, tirando as tarifas aí, né, desses países e mantendo-as apenas na China. O grande problema aqui para Donald Trump e os Estados Unidos é que a China não simplesmente abaixou a cabeça. A China vem respondendo à altura, dito que a taxa entre os países de forma recíproca já excedem os 100%, ou seja, Estados Unidos para a China e China para os Estados Unidos já excederam 100% aí de tarifas em cima dos seus produtos. Dessa forma, podemos dizer que a disputa segue em extremo vigor, que o calor dessa disputa está apenas no início e que isso pode prorrogar por diversos anos aí ainda em uma disputa comercial entre os Estados Unidos e a China, que são a primeira e a segunda economia do mundo, respectivamente. E o que podemos tirar de aprendizado no meio de tudo isso e de visão, obviamente, estrategicamente falando, do cenário global, é que quando duas superpotências, né, como Estados Unidos e China, entram numa briga comercial, todo o resto do globo é impactado.
E aí, obviamente, quem se posicionar da melhor forma poderá colher excelentes frutos que vão cair no sacolejo dessas árvores. E com isso, obviamente, aqui entra o Brasil. Enquanto nossos políticos estiverem quietos, né, que é o grande problema do nosso país nos últimos tempos, podemos acreditar que o Brasil está num posicionamento estratégico no meio dessa briga. Dito que o Brasil entra como um forte parceiro comercial para diversos outros países que deixarão ali a sua relação abalada com China e Estados Unidos e poderão virar novos parceiros comerciais do nosso país. Isso principalmente porque, mesmo com as tarifas de Trump, que agora estão pausadas, mesmo que com essas tarifas, o Brasil pegou a alíquota mínima, ou seja, Trump colocou 20, 30, 40% para diversos países, China já excedeu seus 100% de tarifas, né, com a reincidência de aumentos, e o Brasil ficou lá com seus 10%, que é a alíquota mínima de Trump. Ou seja, isso, mesmo que uma coisa ruim, porque é uma tarifa extra, comparado ao resto do globo, pode se tornar uma alternativa para demais países e isso pode beneficiar o Brasil, dito que nós pegamos a alíquota mínima e seremos menos prejudicados do que os outros. Outro ponto importante para o nosso país é que a China, hoje nossa maior parceira comercial, tende a aumentar ainda mais os seus negócios com o Brasil. Dito que muita coisa que envolvia o seu relacionamento com os Estados Unidos, obviamente com esse rompimento, ela terá que buscar em outras regiões, em outras nações. E o Brasil, como um forte posicionamento, dito que o nosso PIB aí contém basicamente um quarto dele só de commodities, tá? A China deve vir ao Brasil para demais negócios. Inclusive isso já está acontecendo, tá? Esse aumento já começou a acontecer, entretanto nada muito gritante ainda. Acredito que nos próximos períodos isso pode se alavancar ainda mais e a China pode depender ainda mais do setor de commodities e serviços do nosso país, o nosso Brasil. E quando falamos em commodities, falamos em tudo, desde o boi gordo, né, da carne, até o soja, o milho, enfim, qualquer tipo de commodity será exportada com maior demanda para a China. E digo mais, empresas que exportavam principalmente para os Estados Unidos, mas indiretamente para a China também, podem ter, né, elas serão obrigadas em alguns momentos a buscar novos parceiros comerciais. E esse parceiro comercial pode ser o Brasil, e isso pode beneficiar muito o nosso PIB. Bom, e o que tudo isso pode impactar na sua carteira de investimentos? Basicamente, no curto prazo, a preocupação extra com a volatilidade. Dito que no mesmo dia que o mercado estava negativo, ele fechou com praticamente 10% de alta lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, um pouco menos, mas nesse mesmo dia que citei, uma variação de 4 a 5% no intradia, ou seja, dentro de apenas um dia, uma variação tão gritante como essa é uma volatilidade muito alta e apresenta muito risco para a sua carteira. Porém, da mesma forma, por conta dessa busca maior às commodities brasileiras e serviços, acreditamos que algumas empresas do nosso país devem se beneficiar com uma busca maior por seus produtos. Aqui eu posso citar, por exemplo, a Vale com seu minério de ferro, a Suzano com seu papel e sua celulose e a própria SLC Agrícola com seus produtos agrícolas. E essa pressão de puxar o dólar para baixo, de alguma forma pode nos beneficiar também, dito que essas empresas, além de se beneficiar pela sua exportação, o brasileiro ainda terá um poder maior de compra, ou seja, o brasileiro verá a variação do dólar frente ao real cair, se tudo correr bem no nosso real, pelo menos manter um 0 a 0 com o dólar caindo, a gente ganha esse poder de compra, tá? E aí abre uma oportunidade bem legal para o brasileiro que já investe ou ainda não, para internacionalizar os seus investimentos, ou seja, comprar dólar e investir lá fora. Além de criar um alerta aí também nos fundos cambiais, que é muito importante ressaltar também. Desta forma, a renda variável se torna um perigo eminente, dito que a volatilidade ela está existindo e está preocupando, dito que o mercado não gosta de nenhum tipo de incerteza. E com o cenário atual do mundo, principalmente ali com os Estados Unidos e China, a incerteza é o assunto do momento. Enquanto o mercado não visualizar o que de fato vai acontecer, essa volatilidade ela vai existir e vai existir com intensidade. Nessas horas, um posicionamento, uma diversificação estratégica de acordo com macroalocação e um posicionamento global e internacional é muito importante para a carteira de qualquer investidor,
Dito que, se você ficar refém apenas de uma economia nesse momento, é um risco muito absurdo para o seu portfólio de investimentos. Ou seja, eu fecho esse vídeo simplesmente com o recado de que a guerra entre Estados Unidos e China, com toda essa estrutura comercial e esses ruídos que são gerados, tarifas e afins, não impactam apenas esses dois gigantes, impactam toda a economia global. E isso, obviamente, vai impactar, com toda certeza, a forma como você precisa investir. E por fim, investidor, antes de terminar o vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal, desce o dedo no like aí, comenta o que tiver no teu coração, e caso você queira conhecer e entender melhor como se posicionar em meio a todo esse cenário turbulento mundial, eu vou deixar o link do nosso WhatsApp aqui na descrição. Clique nele, faça contato e entenda como você pode posicionar a sua carteira frente ao cenário global atual para se proteger e, obviamente, para não perder em nenhum momento um centavo do teu portfólio que foi tão suado e dificilmente conquistado, tá? Me coloco à disposição, esse é o fim do vídeo e acompanhe o nosso canal aí para demais conteúdos. Até a próxima, forte abraço!